Boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tranquilo? Beleza? Esperar um pouquinho, uns 2 minutinhos para entrar o máximo de gente possível, para a gente dar início. Não, é a mesma. É a mesma. Tem que fechar. Acho que em janeiro eu termino ela. Até aqui, na verdade, né? Porque ela vai vir até aqui. Mas é a mesma ainda. Acho que em janeiro eu fecho até aqui. Que eu tô vendo, eu vou fechar até aqui, assim, mais ou menos. Na outra, subo. Deus quiser. Passou um tempo, já tem um ano já que tá desse jeito. E olha que eu nem terminei ela aqui, eu nem passei o branco. Ela só tá com o preto. Aí eu tenho que passar o branco onde é que desenho das moléculas e tudo mais. Aqui que é uma máscara de gás, tem que passar o branco. Aqui. Aí tem o do outro lado, né? Que sim, tal. Mas esse ano, começo do ano que vem, eu termino. Na verdade, doeu mais aqui, ó, no pulso. Né? Ele começou a tatuar o pulso, aí foi subindo tudo mais, beleza. Só que no pulso ele queria ficar um pouco, como é que fala? Esfumaçado. Eu falei assim, não, fecha como se fosse uma camiseta. Então, depois de 6 horas tatuando, você tá tatuando no pulso novamente, assim, ó, dói pra caramba, porque é muito sensível. Aí que eu chorava de dor. Mas o restante é bem tranquilo. O negócio é lugar sensível, pegar aqui assim, ó, nesse ossinho, tá doido. Aí a próxima que eu vou fazer, né, que eu vou fechar aqui, vou fazer o símbolo da radioatividade bem no cotovelo. Mais ou menos desse estilo assim, ó. Saindo, aí vou subindo. Valeu, valeu. Quando ela tiver pintadinha ainda, vai ficar mais bonitinha ainda. Aqui só tem preto. Não passei nada além de preto. Nossa, o pulso é ruim mesmo. Eu tenho um pouquinho de tatuagem. Do pulso, pra mim, que foi o mais doeu, eu tenho uma na coxa, que o lado interno da coxa doeu pra caramba. Porque é muito sensível. Agora, dizem que aqui dói muito, né? Porque a pele é mais fininha, só de pegar assim já dói. E aqui eu vou fazer igual essas daqui. Vou pintar de preto, fazer ela como eu falei, negativa. Eu vou pintar de preto, fica no desenho na pele. Aqui vai ser mais de boa. Vamos ver como é que vai ser. Aí eu vou subindo, né? Vou fazer os. Aqui eu tenho a serotonina, a cafeína, aí eu tenho essa adrenalina bem aqui, só que eu vou tampar essa adrenalina. Isso que eu fiz em outro momento. Vou tampar a adrenalina, faço o símbolo da radioatividade, o gato de Schrödinger bem aqui, a endorfina, que é a adrenalina mais pra cá também, e bem aqui acho que eu vou fazer o mato. Né? Aí eu termino meu braço, eu não mexo mais com ele não. Deixa quietinho. Aí vamos para as outras, porque tá bom, chega. O braço já tá tenso. E aos pouquinhos vão indo, virar um gibizinho. Galera, vamos lá? Vamos dar início.
Bem, as aulas passadas a gente começou a falar de pilhas, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Nas aulas passadas a gente falou de... Não, jovem. Peraí. Nas aulas passadas a gente falou de pilhas e bugou. A gente falou de potencial de redução, potencial de oxidação. Cheguei a fazer com vocês alguns exercícios. Como é que é? Cheguei a propor DDP para vocês, a balancear a equação quando tem a DDP com um número de elétrons diferentes, ou eu não fiz? Porque se eu não fiz, eu vou fazer agora. Acho que vou fazer agora. Isso aqui é muito importante. Então, vamos aqui, deixa eu apertar o esquemático aqui. Então, beleza. Então, bora let it go. Aqui para relembrar os conceitos espíritas, vamos lá. Metal de sacrifício. Isso aqui, galera, tem caído bastante nos vestibulares também. Então, é muito importante. Para a gente entender metal de sacrifício, basta a gente entender o que é um potencial de redução e oxidação. Então, a gente vai estar fazendo análise, comparações, para ver o que compensa ser um metal de sacrifício ou não. Primeira coisa, qual que é o intuito desse metal de sacrifício? Bem, vamos imaginar que eu estou trabalhando com uma estrutura metálica, uma estrutura de ferro de uma casa, alguma coisa do tipo. Primeira coisa que eu vou estar, um método que eu vou estar utilizando para proteger aquela estrutura, seja de um carro, seja de um barco, seja de uma estrutura de uma casa, né, uma coluna, algo do tipo. Primeira coisa que eu vou utilizar, o nosso primeiro método chama pinturas. Né? Se vocês verem um carro batido, ele lasca a pintura e tem a tendência de quê? De oxidar, de formar o óxido de ferro, que é justo a ferrugem, aquela parte laranja, e a gente quer evitar isso daí. Obviamente que dependendo dos locais que a gente está, a gente tem uma oxidação mais branda, a gente tem uma oxidação mais, como é que fala a palavra? Mais forte. Né? Exemplos disso é a maresia. Fortaleza é o segundo ambiente mais potente para degradar ou para oxidar um metal. Por quê? Lá conta com alta umidade, a maresia, vento. Então, isso propicia muito a formação de óxido de ferro, óxido de alumínio e assim vai. Então, a gente tem que evitar isso. Né? Eu não quero comprar um barco e esse barco começar a enferrujar e um dia ter que entrar água nele. Então, a gente vai utilizar o metal de sacrifício. Primeiro, para a gente falar do metal de sacrifício, eu vou falar um negócio rapidinho aqui sobre como que acontece essa oxidação. Eu vou fazer um desenho aqui. Imagina que eu tenho uma barra de ferro. Isso aqui eu vou trabalhar, né? Acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Eu tenho aqui uma barra de ferro. Aí aqui eu tenho um ar úmido. Esse é meu ar úmido, tá? Esse ar úmido ele vai começar a entrar em contato com a minha barra de ferro. Então a gente tem algo parecido com isso. Eu tenho ferro sólido, mais água, mais O2. Isso vai formar uma coisa chamada óxido de ferro 3, tá? Mais OH. Deixa eu ver se isso aqui está balanceado. 3 oxigênios. Tá faltando um hidrogênio que eu tenho que balancear isso daqui. Tenho 2 aqui. Eu tenho 2 aqui. E aqui eu tenho 2. É isso aí. Vai faltar um oxigênio. Não está balançado aqui certinho, mas não dá nada não. Vamos lá. O que importa para mim? Essa formação desse óxido de ferro. Isso aqui, gente, é a ferrugem. Então, estou entrando em contato com isso, com o óxido de ferro, e vai acontecer a formação de ferrugem. Isso vai o quê? Agredindo o meu metal. A ferrugem, por sua vez, ela acontece que é quebradiça. Isso vai estragando a resistência do meu metal. Eu vou perdendo massa. Por que eu vou perdendo massa? É igual na pilha. Se a gente relembrar a pilha de Daniel, quando a gente tinha um metal oxidando, no caso era o zinco, a gente tinha um zinco oxidando, ele transformava em zinco aquoso 2+. Pô, eu estou tendo um metal transformando em algo aquoso? Sim, estou transformando em um sal, ou no sal, no caso, eu tinha um SO4 lá, né? Estou transformando em um íon. Então aqui eu estou tendo uma retirada de ferro 3+. Isso é um problema. Então, o tempo todo, esse ar úmido vai estar agredindo a minha barra de ferro, tá? Eu preciso parar com isso.
Ou eu utilizo ali a minha pintura para evitar o choque desse ar úmido, ou um metal que vai ser sacrificado. Realmente ele vai ser sacrificado. Por que eu preciso disso? Tem metais mais baratos que eu consigo colocar numa estrutura, principalmente de um barco, que facilita muito e resolve o meu problema. Esse metal eu posso ficar repondo o tempo todo. Então, facilita para mim. Então, qual que é o intuito do metal de sacrifício? Proteção de um outro metal. Simples assim. E esse metal de sacrifício, ele justamente vai sofrer a oxidação no lugar do metal que eu quero proteger. Ele vai ser sacrificado. O próprio nome já fala. E como que eu vou analisar isso? Tem duas formas. Ou analisando pelo potencial de redução, ou analisando pelo potencial de oxidação. Como que eu vou analisar isso? Bem, eu tenho ali minha barra de ferro. Essa minha barra de ferro, ele tem um potencial padrão de redução de menos 0,40. Não sei se é menos 0,40 não, deixa eu relembrar aqui. Vamos usar a nossa tabela. Ferro tem aqui? Tem não. Mas eu vou achar, eu lembro que eu tinha trabalhado com ferro. Aqui, ó. Menos 0,44, não foi quase. Deixa eu apagar essa geringonça aqui. Eu tenho um potencial padrão de menos 0,44 volt. Beleza. Potencial de redução negativo, então ele é um elemento que já sofre oxidação, já gosta de doar elétron. Aí eu penso assim, pô, mas uma barra de ferro tem alta resistência, isso aqui está segurando uma casa, está trabalhando em um navio, eu preciso de um composto que oxide no lugar dele. Então eu tenho que ter um potencial de redução menor, ou seja, que não gosta de receber elétron. Aí eu venho aqui e coloco o potencial padrão de redução. Por exemplo, eu coloco o nosso zinco, que é igual a menos 0,76. Ah, agora sim. Eu tenho o meu zinco. Meu zinco tem um potencial de redução menor do que o potencial de redução do ferro. Toma cuidado, gente, que às vezes a gente trabalha com números negativos e fala assim, pô, eu cresci escutando que 0,76 é maior que 0,44. Tem razão. Mas menos 0,76 é maior que menos 0,44. Se você deve R$ 760 para o Banco Itaú, você deve R$ 440, quem? Você está mais fudido com quem? Com o Itaú, né? Você está devendo 760. Então, cuidado com essa análise aí com o joguinho de sinal. Então, analisando o potencial padrão de redução do zinco, ele tem que ser menor. Por quê? Ele tem que odiar receber elétron. E nisso, né, o ferro está livre. O zinco vai ser sacrificado. E principalmente o zinco, ele é um elemento muito utilizado nesse metal de sacrifício, nesse ramo. Tanto o zinco como o magnésio, por serem baratos. Eu não vou colocar, por exemplo, o ouro para servir como metal de sacrifício. Eu não sou doido. Mesmo que o ouro em alguma situação possa servir, eu vou pensar numa situação, num objeto mais barato, né? Ele não está rasgando dinheiro. Aí tem a situação do potencial padrão de oxidação. Vamos colocar aqui o nosso ferro e o nosso zinco de novo. Se a gente relembrar, quando eu inverto o meu tipo de potencial, ele inverte também o sinal. Então, aqui era menos 0,44, fica mais 0,44. Aqui é mais 0,76. O que isso está me mostrando? Pô, o zinco ele gosta muito de oxidar, mas é positivo 0,76 para oxidar. Então, aí tem uma outra forma de fazer análise. Tanto com o potencial de redução, como o potencial de oxidação. Mas em grandes partes, a gente trabalha com potencial de redução. O potencial de redução tem que ser menor do que a espécie que você irá proteger. Beleza? Vamos lá. Então, aqui é só alguma tabela, só para a gente relembrar como que funcionam esses potenciais de redução, de oxidação. A tinta também apresenta essa característica de oxidação do metal. A tinta, ela evita a oxidação do metal por meio de evitar o contato físico, por meio de evitar a superfície de contato. É igual eu estava falando aqui. Eu tinha um carro uma vez, que bateram nele. Aí o que aconteceu? Para que servia a tinta? Deixa eu pegar aqui. Tinha a lataria, aí tem uma tinta. Quando você bate na lataria desse carro, amassa e evidentemente vai quebrar as partículas de tinta aqui. Então, quando quebra as partículas de tinta, aí vem meu ar úmido, esse é meu ar úmido de novo. E entra em contato justamente com essa parte. A gente vê a formação de ferrugem apenas aqui. O restante do carro, a gente não tem essa formação de ferrugem. Então, a tinta funciona como meio de evitar, proteger a superfície de contato. Tá certo? Então, se você quiser fazer um teste aí algum dia, ou até mesmo, não precisa fazer teste não, vai andando na rua, se você vê um
um carro batido na lataria, né? Não vai olhar no para-choque que é plástico. Você vê um carro batido na lataria, você vai ver ali a formação de ferrugem por conta disso. Então a tinta é importante nisso. Outro fator, vai numa praça, pessoal que faz barra, ginástica, aquelas coisas, tem uma tinta, uma camada de tinta, e você vê muito ela desgastada pelo fato que o povo vai pegando e vai usando, ali, às vezes ali antes que o pessoal vai tirando essa tinta, vai descascando, e você vê a formação de ferrugem naqueles lugares. Se eu tirar ali, no caso, a questão da tinta, onde é que está protegido, está de boa. Então, a gente pode evitar isso aí. Tem uma outra forma também, que eu vou falar um pouquinho mais em eletrólise, que a gente chama de galvanização. O que é galvanização? Eu tenho um metal. Eu quero proteger esse metal. Eu coloco esse metal em uma solução aquosa. Uma solução aquosa. Vamos chamar esse metal aqui de A. Não, vamos chamar ele de ferro. A gente está trabalhando ferro. Deixa eu ver aqui um metal que eu posso utilizar. Vai ser o ferro. Vou chamar... Oh, Jesus, guarda. Vou chamar esse aqui de ferro. Né, o meu metal ferro. Aqui eu vou colocar uma solução aquosa de um sal de algum metal. Eu vou fornecer energia elétrica. A energia elétrica vai acontecer o quê? A deposição do metal, do respectivo sal, na barra de ferro. Chama galvanização, é a proteção. É o famoso banhar a ouro, acontece esse tipo de coisa. Às vezes latinha, latinha de conserva acontece isso, eu vou falar isso para vocês um pouquinho agora. Então, é um outro processo. Claro, é mais caro. Então, claro que eu não vou fazer essa galvanização para proteger um ferro. Óbvio que não. Vou utilizar o quê? Por exemplo, a prata, que é um metal mais nobre, um metal um pouco mais caro. Então, isso vai depender muito do processo do que a pessoa está trabalhando. Então, aqui estão os metais, né? As nossos potenciais. Cuidado com que tem bastante exercício que eles começam a misturar potencial padrão de redução para metal de sacrifício e solubilidade. A gente vai fazer um exercício desse agora. Aqui está um navio. O que acontece? Esse navio estragou, ele naufragou, deve ter, as ondas trouxeram ele para cá, ou ele estragou aqui. Era inviável resgatar esse navio. Todo navio, ele tem placas com metal de sacrifício, isso é óbvio. Eu não estou mexendo com uma coisa grande para jogar ele no mar, que tem um potencial de oxidação gigantesco, pois tem água, tem oxigênio, tem sais, isso, né, maresia, isso é altamente corrosivo. Não vou jogar isso ao léu. Só que como esse meu navio estragou, ele está aí naufragado, jogado ao léu, aquele metal de sacrifício que tinha anteriormente, ele já foi completamente consumido. Após você consumir todo o seu metal de sacrifício, obviamente vai começar a atacar o ferro. Então tá aqui, ó, a formação de ferrugem. Ela é clara. Olha a perda de massa aqui, ó. Isso aqui não foi o pessoal que roubou. Isso aqui é perda de massa, né? Então, isso aqui era uma janela. Isso aqui é perda de massa. E aqui tem uma ferrugem, devido ao processo de oxidação. Como eu evitaria isso? Nosso metal de sacrifício. Nem a tinta aqui conseguiria proteger isso por muito tempo. Eu estou trabalhando com um ambiente altamente oxidante. Então, a tinta protege, mas até certo ponto. Chega um ponto que ela não aguenta. Como que esse metal de sacrifício é colocado no nosso barco? Revestir completamente a casca desse navio, vou ter que ficar tirando e colocando ele na água? Não, é uma maneira muito simples. Isso daqui, ó, são justamente placas de zinco que são os nossos metais de sacrifício. Eu não preciso estar o tempo todo colocando ou revestindo o meu casco de navio com zinco. Eu coloco apenas placas. Ah, professor, mas você está falando aqui que aqui não vai correr? Não, pior que não. Vai sempre atacar os nossos metais de sacrifício. Então, eles são dispostos de forma aleatória ou gradativa por todo o nosso navio, obviamente, para que eles sejam consumidos e assim o nosso navio se mantém intacto. Chega num ponto que eu preciso de manutenção, tira da água rapidão, instala isso aqui e tchau, obrigado. Ou às vezes nem precisa tirar da água, o mergulhador com solda, a gente consegue colocar isso. Beleza? Então é bem tranquilo trabalhar com metal de sacrifício. Quando eu estava no ensino médio e o professor falou de metal de sacrifício na sala de aula, não tinha slide, eu não conseguia identificar. Falei assim, pô, mas como assim? Eu vou ter que pegar toda vez, imagina todo ano ter que tirar um navio desse tamanho e revestir ele com outra casca, parecendo um sapato. Agora fica muito mais fácil de identificar, tá?
se eu tiver uma barra de ferro, eu não preciso revestir completamente minha barra de ferro. Então, se eu colocar aqui uma parte de zinco, isso aqui vai sofrer oxidação, o nosso ferro está ok. Muita gente também me pergunta o seguinte, então quer dizer que ferro vai sofrer redução? Cuidado, não sofre redução. Mas como assim? Quem que vai sofrer redução? É um processo de oxi-redução? Sim. O negócio é o seguinte, corta. Para eu sofrer redução, primeira coisa, eu preciso ter íons daquela substância. Então, eu preciso ter, por exemplo, íons de ferro 3+. Esse ferro 3+, ganhar 3 elétrons, e é fácil descobrir de onde ganha esses elétrons, no nosso metal de sacrifício, e formar ferro. Só que eu estou trabalhando com uma barra de ferro, e isso está exposto ao intemperismo, né? Umidade e tudo mais. O ar não carrega ferro, não, né? A chuva não fica carregando ferro o tempo todo, mesmo que possa ter um pouquinho, mas é quantidade mínima, né? Quase nada. Então, esse ferro não sofre redução. Quem que sofre redução? Simples. Quem vai sofrer redução? A água e o oxigênio. Então, aqui que vai sofrer o processo de redução. Por quê? Porque eles vão estar ganhando elétron, e a gente vai ter íons e tudo mais. Então, eles que sofrem o processo de redução, tá? E não o nosso ferro. Então, então quer dizer que se eu deixar a barra de ferro ali e começar a colocar metal de sacrifício, essa barra de ferro vai ficar maior? Nunca, vai ficar do mesmo jeito. Beleza? Continuando, deixa eu conversar aqui do estênio. Muito bom. O que acontece? Isso daqui, a gente fala um pouco para conversar sobre a saúde. Eu tenho uma latinha de volta, gente, não é possível. Eu tenho uma latinha de conserva, ficou meio torta, mas tá de boa. Essa latinha de conserva, ela tem o quê? Ela é ferro do interno, na verdade é ferro externo. Deixa eu pegar aqui o negócio. Vou pegar uma outra cor. E vou colocar de roxo, mas o estênio é verde. E aqui eu tenho uma camada fina de estênio, que é uma proteção. Por quê? Porque se eu deixar o ferro em contato com o oxigênio interno, a latinha de conserva tem uma quantidade de oxigênio interno. Mesmo que possa ser pouca, mas tem. Se eu deixar esse ferro em contato com o meu oxigênio interno, eu vou ter o quê? Consumo do oxigênio, eu vou ter oxidação do ferro, e consumindo oxigênio a gente pode proliferar bactéria. Então o que a gente fala? Se você vai comprar uma latinha e ela esteja amassada, não compre. Por quê? Porque eu tenho contato com o meu ferro. Além de tirar a pintura, eu vou ter um contato com um pouquinho de ferro. Aí eu tenho contato com o oxigênio. O oxigênio entrando em contato juntamente com o estênio e juntamente com o ferro. Processo de oxirredução. Isso aqui, consumo do oxigênio, bactérias. Então tem lá aquela salmonela que, né, mata, já vi gente morrer por causa disso. Então toma bastante cuidado. Como que a gente pode ver isso? Tem a minha latinha de conserva, eu tenho a minha reação do meu estênio. Volta, Jesus. Minha reação do estênio, que é o meu potencial padrão de redução. Como que eu sei? Número de oxidação. Mais 2 para 0, diminuiu e reduziu. Aqui do ferro vai ser a mesma situação. Mais 2 para 0, diminuiu e reduziu. Logicamente, eu tenho um menor potencial padrão de redução do ferro, então ele vai estar oxidando e o meu estênio vai estar reduzindo. E o consumo juntamente do meu oxigênio. Então é extremamente perigoso isso daqui, né, por conta da situação da minha latinha. Então toma bastante cuidado com isso aí. Seguindo, vamos fazer um exercício do Enem de 2012. Ele fala o seguinte: o boato que os lacres de lata de alumínio, deixa eu tampar um negócio aqui. O boato que os lacres de latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas de fabricantes de alumínio esclareceram que isso não passa de uma lenda do o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do que é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então vamos lá. Eu tenho a minha latinha de alumínio. Essa minha latinha de alumínio, ela tem o meu anel, que é feito de uma liga de magnésio. Óbvio que a
minha liga de magnésio ela é mais barata. Então, a pessoa que tirava isso para vender, ela acaba que não teria um retorno nenhum, porque magnésio é barato. É mais caro você vender o próprio alumínio. Hoje em dia tem até campanhas do pessoal que está tirando os lacres da latinha para vender, ou então doa para o Hospital do Câncer e tudo mais, e eles reciclam e ganham dinheiro. Eu acho isso válido pra caramba, porque não dá tempo do alumínio oxidar. Anteriormente, lógico, a tecnologia que tinha era um pouco complicado. Então a perda de alumínio hoje não é tanta como antigamente. Mas vamos lá. Ele me fala do alumínio, que tem um potencial padrão de redução de menos 1,66, baixíssimo. E ele me fala do magnésio, que tem um potencial padrão de redução de menos 2,36. Então, quando eu colocava esses dois metais em contato ali no forno, obviamente eu tinha a oxidação do meu magnésio, eu tinha a minha redução do meu alumínio. Tá? Professor, mas não tem íon de alumínio? Tem. Quando ele fala forno, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando com metal fundido. Alumínio sólido vira Al3+. Esse aqui é um metal fundido. Então, tem sim íons lá. Aí ele me fala o seguinte, com base no texto e na tabela, que metais que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Bem simples. Se eu tenho o alumínio como parâmetro e ele quer justamente proteger, eu preciso encontrar metais com potencial padrão menor do que ele. Então, se eu olhar o zinco tem um potencial padrão maior. Então, o zinco não pode ser. Também, se eu olhar o cobre, do mesmo fato, do mesmo esquema. O cobre tem um potencial padrão de redução maior do que ele. Eu não posso. Sobraram para mim dois metais, o lítio e o potássio. Vamos conversar aqui com as alternativas? Lítio. Somente o lítio, pois ele possui o menor pois ele possui o menor potencial de redução. Somente o lítio? Não, a gente está vendo que eu tenho tanto o lítio como o potássio. Somente o cobre já pula, cobre não pode ser. Somente o potássio também não, a gente tem o lítio. Somente o cobre e o zinco, pior ainda, nenhum dos dois pode ser. E vem na letra E, somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o alumínio. Então, uma questão bem tranquila do Enem, questão quase de graça, só para comparar valores. Né? Então, bem tranquila essa questão aqui. Vamos para mais uma. Para preservar o casco de ferro de navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Primeira coisa, ele está querendo proteger o ferro. Então, o meu parâmetro é o ferro. O ferro tem um potencial padrão de menos 0,44. Preciso de um metal menor do que ele. O cobre é maior. O cobre não pode ser. Então, letra C já era. O magnésio é maior. Beleza. Desculpa, menor, né? O magnésio tem um potencial padrão de redução menor do que o ferro. Mas, tranquilo. O potássio, beleza. Ele também tem um potencial padrão menor do que o ferro. Cádmio, de menos 0,44 menos 0,40, o cádmio ainda ganha. Não pode. Essa questão ainda eles foram bonzinhos. Por quê? Então, de cortar o cádmio aqui. Se a gente analisar, o pessoal ficaria em dúvida entre magnésio e potássio. Eu, se eu fosse elaborar essa questão, colocaria aqui uma letra E, colocaria assim, ó, potássio e magnésio. Por que eu faria isso? Porque galera ia errar. Os dois têm potenciais padrões menores, qualquer um dos dois pode ser. Não. Gente, a gente tem que lembrar que eu tenho que proteger um casco de ferro. O casco de navio anda aonde? Na água, né? Se eu colocar potássio em meio aquoso, ele solubiliza. Vai servir como metal de sacrifício? Não. Então, se eu coloquei ali potássio, quando colocou na água, o potássio sofre a solubilização, sofreu solubilização, cadê o metal de sacrifício? Já era. Então, eu colocaria a letra E, essa questão foi muito de boa, muito tranquilo, o pessoal foi muito maleável, nossa, aí eu vou vir aqui marcar E e tá errada, o potássio não pode, então potássio jamais, porque ele é
solúvel. Aí a gente vem para o magnésio. O magnésio é insolúvel. Então, o pessoal foi muito mais mal. O ITA possivelmente faria isso, certeza absoluta. Nossa, sem sombra de dúvidas. Então, tá aí os pequenos detalhes. Geralmente, eu não lembro, né, eu não fiz esse vestibular, mas certeza que o pessoal foi no vácuo para anular essa questão. Certeza absoluta. Se o cara falar, se não levar em consideração onde é que você está, né, já era. Então, o potássio não serve como método de sacrifício. A não ser que você está trabalhando num lugar fechado, sem umidade. Mas se eu colocar potássio, por exemplo, num poste de luz, vai chover, vai embora. Mas uma questão, olha, nem em 2015. Essa questão que ela é um pouquinho difícil. Deixa eu puxar aqui que eu não estou enxergando. Eu vou fazer o seguinte, 8 minutos eu não consigo fazer ela. Eu preciso fazer várias análises em relação a ela. O que eu vou fazer? Vou deixar ela para fazer depois, quando eu passar a eletroquímica inteira. Eu tenho uma lista, acho que eu passei para vocês essa lista do Enem, só de eletroquímica. Então a gente vai fazer questões só de eletroquímica, que eu tenho mais tempo para trabalhar ela. Porque aqui eu tenho que ver um monte de coisa, não só análise de potencial. Tenho que ver, né, íon, tal. Então preciso de um pouquinho mais de tempo, que é uma questão bem elaborada. O Enem foi bem nessa questão. E aqui está bem desorganizado, né? Esse slide está todo esquisito, então não compensa. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma lista de exercício aqui para fixar os conteúdos de pilhas. Se alguém quiser essa lista, eu passo para vocês, numa boa. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. É uma lista bacana pra caramba, que são questões curtas e ajuda. Vou mandar para vocês, vou mandar lá pelo colégio também. São questões curtas ali, só para a gente treinar um pouquinho sobre pilha. Aqui eu tenho um sisteminha, como é que funciona o processo de pilha, bem bacana. Então vou passar isso para vocês também. Vamos lá, vamos fazer os exercícios. Esse exercício 1, bem interessante. Eu não estou mostrando para vocês, como é que vocês vão ver, né? Deixa eu mostrar aqui o esqueminha. Bacana pra caramba. Aqui fala o que é potencial, o que é pilha, né, os dados. Então isso aqui ajuda pra caramba na hora de resolver o exercício. Vou passar isso para vocês. Vamos lá. Questão 1. Considere a pilha representada abaixo. Aí ele me dá a pilha aqui. Ele me dá aqui, ó. Cobre 2+, ferro 3+, ferro 2+, platina. Beleza. Vamos entender a situação. Quem que está oxidando, quem está reduzindo por isso aqui? Como que eu sei? Ele não me deu potencial. Gente, número de oxidação. De 0 para +2, aumentou, oxidou. Já sei que aqui está oxidando. De +3 para +2, diminuiu, reduziu. Então, beleza. Para que serve essa platina? Vamos discutir agora. Lá. Assinar a alternativa falsa. Letra A. A reação de redução ocorre na pilha cobre 2+, mais 2 elétrons, que formam cobre sólido. B. Isso aqui realmente é uma reação de redução. Ok. Beleza, acertaram. Só que essa pilha, está acontecendo isso aqui de redução? Não. Está acontecendo no processo de oxidação. Então, opa, já temos a candidata. Vamos conversar com as outras? B. O eletrodo de cobre é o ânodo. Lembra lá, ó? Oxidou, ânodo. Vogal com vogal. Reduziu, cátodo. Consoante com consoante. Lembra disso aqui. E o ânodo é o polo negativo. Aqui é o positivo. Olha o não formando aqui. Deus abençoou. Então, o eletrodo de cobre é o ânodo, tá certo? Só que eu não vou marcar o que era falso. A semi-reação que ocorre no cátodo é ferro 3+, mais um elétron, que forma um ferro 2+. Ganhou apenas um elétron. Tá certo também, só que eu não vou marcar. A reação total da pilha é 2 ferros 3+, mais cobre, 2 ferro 2+, mais cobre 2+. Como que eu faço isso? Bem simples. Cobre, ele virou cobre 2+, mais 2 elétrons. Perdeu os 2 elétrons. Ferro 3+, mais elétron, que forma ferro 2+. Quantidade de elétrons estão diferentes. Olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 2. Se eu multiplico isso aqui por 2, eu vou ter 2 ferro 3+, e 2 ferro 2+. 2 ferro 3+, tá aqui. Cobre sólido, tá aqui. 2 ferro 2+, também tá aqui.
cobre 2+, tá aqui. Vai ter os 2 elétrons, né, que eu multipliquei tudo por 2, vai cortar os 2 elétrons, então realmente essa é a equação. Não necessariamente a gente tem que ficar somando, a gente pode ganhar um pouco de tempo. O eletrodo migra do eletrodo, os elétrons migram do eletrodo de cobre para o eletrodo de platina. Aqui é um pega fudido também. O que acontece? Nessa pilha, em momento algum, ele falou que eu tenho uma barra de ferro. Se eu não tenho uma barra de ferro, se eu não tenho uma parte sólida, como que o elétron chega? Por isso que eu uso a platina. Então, realmente, os elétrons saem daqui, vai para a barra de platina e depois ele fornece o elétron para cá. Se eu tivesse dado, por exemplo, essa pilha aqui, ó, cobre 2+, ferro 3+, a quantidade maior de massa de metal não vai aumentar a voltagem fornecida. Entanto, por isso que eu tenho o potencial padrão de oxidação, o potencial padrão de redução. Ali é a capacidade daquele metal e pronto, acabou. Então, ela está verdadeira. Aqui é a 1 e a 3, letra D. Beleza? Deixa eu ver um negócio aqui, um apanhado geral dessa pilha, desse exercício. Eu devo ter que... Nossa, ela é grande. Só que eu tenho ela um pouquinho menor, pelo menos uns 3 exercícios, com gabarito e tudo mais. Aí eu mando para vocês, vou mandar lá para o Célio. Aí para vocês treinarem esses conceitos, é importante a gente pegar essas questões rapidinhas, só para fixar o conceito. Beleza? Galera, é isso aí, a gente finalizou aí a parte de pilha. Próxima aula a gente vai entrar em eletrólise, tá? E quando a gente finalizar, a gente faz exercício do Enem, vai ter uma coisinha que eu vou falar para vocês. E é isso aí. Até mais para vocês. Falou. Tchau, obrigado. Bom final de semana. Tamo junto, é nóis. É coisa liga nós. Tchau, gente.